Olá pessoal, vamos então para mais uma aula de geografia, agora sobre revoluções industriais, atividade industrial. Teremos mais uma aula à frente sobre descentralização industrial, para o extensivo matutino. Teremos mais aulas sobre industrialização do Brasil, mas quem quer Federal de Santa Catarina é um tema especial. A CAF e o DESC também, mas a Federal pega mais forte essa temática. No seu COC1000 temos quase 60 itens para você resolver, tudo bem? De Brasil e geral. Eu separei agora os de geral para você fazer no final desta aula. Tudo bem? Vamos começar, queridos? Olha só. Primeiro passo é reconhecer o desenvolvimento da atividade industrial. Tudo começa com o desenvolvimento do artesanato, onde uma pessoa confeccionava um produto, um sapateiro, uma costureira, um alfaiate é um artesão e faz toda a peça de acordo com o modelo que você quer. Tudo bem? Do artesanato nós evoluímos para a manufatura, como um tear manual. Atividades já tinham o uso de algum maquinário, usando sobretudo a força humana. Os engenhos de cana, de farinha de mandioca, já tinham um caráter manufatureiro. Tudo bem? Agora, quando chegamos à indústria moderna, à Revolução Industrial Inglesa, chegamos à maquinofatura. Maquinofatura, a indústria moderna. E é sobre ela que nós vamos falar agora. A indústria tem tantos desdobramentos, turma? Comerciais, ambientais, produção de matéria-prima, uso de energia, muitos desdobramentos relacionados com o processo de urbanização, então vamos dar uma atenção especial para essa temática. Tudo bem? Para começarmos, vamos falar das revoluções industriais e os modos de produção industrial, que é o que mais cai nas provinhas nossas aqui. Tudo bem? Primeiro passo. Primeira Revolução Industrial, século XVIII. Queridos, aqui, às vezes, as questões buscam um pouco da história para explicar o fenômeno. Por exemplo, o pioneirismo inglês. Por que a Inglaterra? A Inglaterra da Revolução Gloriosa, com mudanças políticas? A Inglaterra do cercamento, onde começava um êxodo rural e um número de pessoas chegava à cidade como mão de obra? A Inglaterra que vinha acumulando capital do capitalismo comercial? A Inglaterra do carvão? Então veja, vários motivos levaram ao pioneirismo inglês com a Revolução Industrial do século XVIII. Tudo bem? Queridos, eu, didaticamente, só para facilitar o entendimento de vocês, para cada Revolução Industrial eu escolho uma expressão-chave. Aquilo que para mim gera os outros desdobramentos. Mas é só uma questão didática, tudo bem? Veja só, na minha opinião, queridos, o que mais eu destaco da primeira Revolução Industrial é o surgimento da máquina a vapor. Por quê? Com o advento da máquina a vapor, nós temos o tear mecânico, consequentemente o desenvolvimento da indústria têxtil. Com a máquina a vapor, temos uma nova fonte de energia que será usada para ela, o carvão mineral. E aqui chamar a atenção, turma, é a principal fonte de energia elétrica da China, dos Estados Unidos, do mundo. Na eletricidade, o carvão na Índia é uma grande fonte de energia elétrica até hoje. E se não fosse o carvão mineral, esse carvão denso, fóssil, queridos, não haveria lenha suficiente na Europa para gerar vapor para todas as máquinas. E mais, não só as máquinas das indústrias, as locomotivas e os barcos a vapor, que permitiram a expansão do Império Britânico, dominando praticamente 1/4 do planeta Terra. Tudo bem? Então, muito importante também as locomotivas e os barcos. Os barcos a vapor foram fundamentais para essa expansão do Império. Continuando, vamos lá. E aí a Inglaterra teve esse pioneirismo, como já sabemos, Tranquilo. Bom, queridos, não foi uma mudança somente com o surgimento da indústria. Em paralelo vai ocorrer uma revolução agrícola, a prática agrícola será também modernizada, e um processo de urbanização. Até essa imagem do livro de Benévolo, a história das cidades, mostra como as condições eram precárias também na periferia de Londres, ali do século XIX, 18, 19, a imagem ali do século XIX, tudo bem? E ali a maquinofatura, mulheres e crianças trabalhando, porque recebiam menos, exploração do trabalho, condições precárias, como nós sabemos muito bem. Vamos lá. Partindo agora para o segundo momento, a segunda Revolução Industrial. Tem uma data exata? Não, não tem, turma. Não tem. Meados do século XIX a meados do século XX. Tudo bem? Então só para a gente ter uma referência. Tá, Groto, você falou que na primeira revolução a máquina a vapor foi determinante. Claro. E na segunda revolução, qual que é o marco histórico para você? Para mim é a indústria automobilística.
Só ela, Grote? Claro que não. Tem vários outros setores, mas eu vou focar na indústria automobilística. Por quê? Vou justificar. Primeiro, alavancou o setor do aço, alavancou o setor do petróleo. O petróleo começa agora a ganhar corpo e se transforma na principal fonte de energia do planeta. Né? Então lembrem, queridos, o aço através da siderurgia e da metalurgia, a petroquímica, vejam, siderurgia pega um minério e transforma numa liga metálica, metalurgia molda esse ferro, né, esse aço, esse material metálico, e a petroquímica refina petróleo. Se você pensar um pouquinho, quem gosta de química agora vai ajudar o tio Grote. Lembra aqueles grandes modelos atômicos, Rutherford Bohr, a própria tabela periódica? Lembra que esses grandes avanços da química ocorreram entre o final do século XIX e início do século XX? Por quê? Precisávamos refinar petróleo? Precisávamos fazer ligas metálicas? Tínhamos que conhecer melhor esses elementos químicos, será? Com certeza. Então foi um grande avanço no período também, tá bom? Não esqueçam de um detalhe. Para eu produzir, por exemplo, esse mouse aqui, tá? Eu compro numa indústria de bens de consumo. Tudo que eu, consumidor, adquiro vem de uma indústria de bens de consumo. Só que aquelas indústrias, para eu produzir esse mouse, eu preciso de metais, eu preciso desse material derivado plástico aqui, que vem do petróleo. Então eu preciso da petroquímica, da siderúrgica e da metalúrgica para trazer para as indústrias de bens de consumo. Então elas são indústrias de base. Base para os bens de consumo. De base ou de bens de produção. Tudo bem? Na aula de Brasil a gente acaba falando um pouquinho mais sobre isso. Tá bom, queridos? Base ou bens de produção que vão alavancar na segunda revolução industrial. Veja, a indústria automobilística é de bens de consumo. Eu, consumidor, adquiro um automóvel. Agora foi amparada por essas indústrias de base. Muito importante. Tá? Motores a combustão interna, uma outra conquista da segunda revolução industrial, né, queridos? E agora novas formas de produção que já vamos conversar. O Taylorismo e o Fordismo, novos modos de produção industrial também da segunda revolução. Vejam como foi importante, né? Como tem de fato uma nova revolução, porque estamos falando de novas técnicas, estamos falando de desenvolvimento de outros setores e isso obviamente vai repercutir em outros países. Consolida na Inglaterra, Estados Unidos avança, Alemanha, França, Japão, Alemanha no Vale do Reno, tão importante. Também pegar a Holanda, Bélgica, né, naquele contexto ali também, queridos, muito importante. Então, aí a segunda revolução industrial. Continuando. É a revolução da eletricidade, não vamos esquecer. Né? Além de ser a revolução do petróleo, do automóvel, do aço, é a da eletricidade. Outros equipamentos que surgiram um pouquinho antes, o telégrafo, o próprio desenvolvimento do cinema, né? A aviação, o marco da segunda revolução industrial, a produção de aeronaves, por exemplo. O rádio, né, queridos? Vamos lá, culturalmente é um marco histórico, né? O que a internet foi para você, foi para sua avó o rádio, né? Sua bisavó, no caso. E o telefone, né? Ali o telefone fixo. Não sei se vocês conhecem telefone fixo. Conhecem? Telefone fixo. Aquele que a empresa TV a cabo te empurra no combo. Tô brincando. Vamos lá, queridos. Bom, e o contexto histórico? Veja, se esta segunda revolução industrial foi a revolução do aço e do petróleo, há uma demanda por matéria-prima e por energia. E será que a Europa dá conta de toda essa matéria-prima e energia? Há também uma necessidade de expansão de mercados. E é aí que nós entramos, né, no momento histórico do imperialismo, dos interesses das potências europeias, diante do momento do capitalismo financeiro ou monopolista, onde as bolsas de valores vão, né, ganhando corpo, e as estratégias de domínio de mercado, que já conversamos em outras aulas, aparecem aí, né? Holdings, cartéis, trusts, dumping, né, que nós já conversamos em outro momento. Tudo bem, queridos? Vamos continuar? Esse é o contexto histórico, né? E aí vem os modos de produção. Como produzir na segunda revolução? Eis então que surge o senhor Frederick Taylor, nos Estados Unidos, que traz a ideia da administração científica, ou seja, era um cara metódico. Ele traz a metodologia. Em que sentido, Grote? Primeiro, separação entre a concepção e a execução, ou seja, o operário apenas obedece às regras. O operário não questiona, aperta parafusos. Ponto. Então havia uma hierarquia bem marcante na empresa. Você cala a boca e produz. Desculpa a grosseria, mas é mais ou menos assim que funcionava.
Mas o mais importante de Taylor, queridos, era o seguinte: ele observava o movimento dos operários. Ele observava a técnica utilizada e cronometrava. Então, assim, ó, o que eu vou lembrar do Taylorismo? Controle do tempo e do movimento dos operários. Controle do tempo e do movimento dos operários. Sob uma forma científica, veja, ele viu o cara bater a peça, olhava o movimento que ele fazia e percebia que o outro fazia mais rápido e com mais agilidade. Então vamos cronometrar, isso é mais eficiente, vamos encaixar aqui e ali. E assim foi adequando a produção. Dividindo mais o trabalho, você faz uma peça, você faz outra, porque se eu divido o trabalho, eu especializo naquele setor. Tudo bem? Tá lá. Ó. O bom operário não discute ordens, nem as instruções, faz o que é determinado. Começa uma divisão trabalho. Eu produzia todo o produto, agora não. Eu faço uma parte, o outro faz outra parte. Me especializo nesse parafuso. Ele se especializa naquela solda. Né? Então, uma divisão trabalho. E tudo padronizado. O sistema é fechado, mecânico, programável e previsível. Né? É sempre aquela mesma coisa, sempre apertando aquele mesmo parafuso, batendo aquela mesma peça, de forma padronizada, mecânica, repetitiva. Bah, Grote, mas sabe uma coisa? Eu pensei que isso aqui era o Fordismo. Pensou bem. Porque o Fordismo, turma, na verdade, é um avanço do que o Taylorismo havia proposto. Ford sim vai manter a padronização. Ford sim vai dividir mais o trabalho. Entendeu? Mas o Taylorismo já objetivava aplicar essas técnicas. Só que aí Ford percebeu o seguinte: peraí, tá, então quer dizer que o Taylor promoveu uma divisão onde, na hora de confeccionarmos o carro calçado, um vai cortar, um vai costurar, um vai pregar a sola, um vai pitar. Só que o Ford pensou: peraí, vamos dividir mais o trabalho. Você corta nesse movimento, você corta nesse movimento e você corta esse movimento. 3 pessoas diferentes agora para cortar o mesmo couro para fazer o calçado. Você prega o bico, você prega a parte de trás do calçado. Mas por que será que ele vai dividir mais? Para especializar, eu faço sempre aquele mesmo corte. Então eu vou ficar mais ágil nisso. Bárbara, mas se dividir mais não vai ficar muito complexo? Não, se eu trouxer a ideia da esteira rolante, onde o produto passa na frente do operário e ele apenas aperta aquele parafuso. A esteira rolante, a linha de produção, a linha de montagem, que de forma genial Charlie Chaplin apresentou no filme Tempos Modernos, que todos vocês assistiram, né? Vamos lá? Na aula de história, de geografia, de sociologia, de filosofia, na de matemática, quando o professor faltou, empurrar o vídeo para vocês. Mas é genial, esse vídeo é maravilhoso. Tá ali, ó, apertando o mesmo parafuso, trabalho dividido, padronização, tudo igual. O operário não era qualificado, né? Outra questãozinha importante, né? Produção e consumo em massa. Pouca flexibilidade, tudo padronizado, tudo igual. Só que tinha uma característica também do Fordismo. Ele fazia todas as peças do automóvel. Consequentemente, né, ele tinha que ter estoques. Ele tem que ter estoques de retrovisor, de pneu, de banco de carro, estoques de volante. Porque eu faço todas as peças de vidro, então a produção está concentrada com Ford, sua fábrica, e com outras fábricas no caso. Então sempre grandes estoques. Eu fazia estoques de peças, eu fazia estoques de carro para depois ir para o mercado, certo? Havia pouca flexibilidade, tudo padronizado. E aqui, gente, uma tirinha genial, olha só. Vou me aposentar amanhã e sabe o que vou fazer? Andar até o fim desta linha de montagem e descobrir o que estou fazendo há 30 anos. Mecânico, previsível, né? Como dizia lá o Taylor, né? Ford apenas aprimorou com a esteira rolante, com a produção em série, com a produção em massa. Tudo bem, queridos? Ele sequer sabia o que era feito com aquele produto. Aí vem a discussão sobre a alienação do operário também, né? Que na sociologia vocês abordam, né? Que a discussão do marxismo e tudo mais. O professor Alain, de forma genial, trabalha com vocês. Bora lá. Bom, saímos da segunda revolução, que é do Fordismo, e vamos para a terceira revolução. Tem uma data, Grote? Pós-segunda guerra, a maioria coloca assim. Mas é nos anos 50 para 60 que vai eclodir esta nova revolução. Eu queria foco nessa imagem agora, molecada. Vai lá. Olha aí pro tio Grote e diga para mim. Vocês estão vendo algum operário nesta fábrica? Não. Bah, Grote, é mais moderna, já era o Fordismo. Será? Temos uma linha de montagem aí. Temos uma esteira rolante.
Mas é lógico que temos outros métodos, outros modos de produção hoje, né? Mas sim, temos uma herança fordista também. Mas olha a robótica, a automação, a informática. Ou seja, o desemprego pela tecnologia. Lembra dele? Que é o desemprego estrutural. Quando muda a estrutura, com a robótica, com a informática, é um desemprego estrutural. Conjuntural é que vamos vivenciar agora com a Covid-19. É um desemprego por uma crise, é pela conjuntura, pelo momento. A Federal ama isso e nos exercícios do Coque Mil você vai encontrar. Tá bom? Vamos lá então, queridos. Terceira revolução é a revolução técnico-científica, que com a globalização passamos a chamá-la também de informacional. Beleza? Vamos lá então, queridos. Grote, primeira revolução, máquina a vapor. Segunda revolução, o automóvel, você destacou. E a terceira revolução? Didaticamente, tá aqui só uma referência didática. Qual que é o marco dessa terceira revolução? Tá aqui para vocês. A informática. Molecada, para pensar, vai. O que era usado uma sala, tamanho da nossa sala de aula, para um computador processar dados, hoje está no seu smartwatch. Processando com mais velocidade, mais informações. Então evoluímos muito. Né? A informática é o destaque, né, dos satélites, do GPS que passamos a utilizar e o desenvolvimento da internet, que surgiu na Guerra Fria para uso militar, como já conversamos, certo? Mas foi ganhando uso civil e permitiu grandes avanços nos transportes e nas comunicações, que aí com o fim da Guerra Fria consolida o cenário da globalização, tal qual conhecemos. Tudo bem? Informática. Tá, Grote, o que mais que a informática trouxe, né? Vamos lá. A microeletrônica, turma. Acabei de falar do seu smartphone, seu smartwatch, seu computador. Estamos aqui, né, numa aula online, uma aula atendimento remoto, diferente, porque a tecnologia nos permite, né? A informática. Robótica e automação industrial. Veja, primeira revolução industrial, mais emprego. Segunda, mais emprego nas indústrias. Novas fábricas, automóveis, eletrodomésticos. Terceira revolução, começa a reduzir o número de emprego nas indústrias. Por quê? Desemprego estrutural, pelos avanços da tecnologia. Né? Robótica, automação, desemprego estrutural. Tudo bem? Microeletrônica, informática e assim vai. Outro setor forte da terceira revolução, turma, é o avanço da biotecnologia, da genética de sementes, não só transgenia, melhoramento genético também. A química fina, não é aquela química da segunda revolução que faz uma destilação fracionada com petróleo. Eu estou falando da química fina, da indústria farmacêutica, que bombou. Né? Até, se você pensar na sua avó tinha uma aspirina quando ela era jovem. Hoje ela tem uma caixa, como o professor Manco fala, uma caixa cheia de remédios. E quando você chega lá e diz que não está passando bem, o olhinho dela brilha, ela diz assim, eu tenho um negocinho para ti. O Manco conta essa história, eu rio muito. Queridos, a indústria farmacêutica é uma gigante, né? Química fina, os polímeros derivados de petróleo diversos, da capinha do seu celular, do plástico que reveste ele, do seu notebook, da tinta da parede, né? Os diversos polímeros também, tá bom? A indústria aeroespacial, não podemos esquecer, né? Um marco importante, quando falamos em satélite, falamos em indústria, está ligado ao setor aeroespacial. Para lançar os satélites precisamos dos foguetes, desse conhecimento. E aí começa, queridos, um cenário importante, que é a integração entre o desenvolvimento das pesquisas, que gera novas tecnologias que chegam ao ambiente produtivo. Aí é o exemplo, que mais à frente veremos na aula dos Estados Unidos, do tecnopolo chamado Vale do Silício. Tecnopolo, Berkeley, Stanford, grandes universidades que em parceria com grandes indústrias vão desenvolver as novas tecnologias. E aí a Califórnia virou um gigante tecnopolo. Florianópolis é um exemplo disso, onde o desenvolvimento da ciência, das pesquisas, das universidades, né, das startups que existem em Floripa, chega ao ambiente de produção. Então a pesquisa que gera desenvolvimento é o setor do P&D, né, a pesquisa e desenvolvimento. Beleza, rapaziada? Tranquilo? Muito bem, vamos avançar. Aí surgem alguns tecnopolos mundiais, São José dos Campos aqui no Brasil, Florianópolis são exemplos, Campinas, né, molecada? Vale do Silício e outros que veremos à frente. Muito bem. Um desafio é o tal da obsolescência programada, porque esse estímulo ao consumo, né, molecada? Vamos lá, as tecnologias se renovam tão rapidamente que
que aquele celular que você comprou faz 2 anos já não processa mais os novos aplicativos que você deseja fazer uso. Ou então aquela peça que estragou no seu produto, na sua máquina lavar ou geladeira, não compensa mais você trocar a peça, você vai ter que comprar um novo produto muitas vezes. Então são cenários que realmente, né, levam a essa obsolescência programada. Como disse um amigo meu uma vez, todo mundo tem aquela geladeira velha na casa de praia, que quando liga chega a piscar a lâmpada, porque duravam mais os eletrodomésticos. Hoje, né, seja porque tem alguma falha e trocar a peça não compensa, ou pela própria obsolescência da tecnologia, né, turma? Tecnologia, beleza? E aí a fase que vivenciamos hoje não é mais a fase do capitalismo financeiro, onde começou a terceira revolução, e sim o capitalismo informacional, né, e o processo de globalização. Muito bem. Tá, professor, beleza. Terceira revolução se destacou da microeletrônica, da robótica, da química fina, da informática, tudo certo. Permitiu grandes avanços nos transportes e comunicações, tudo certo. Mas vamos lá, um elemento fundamental de cunho até geopolítico e geoeconômico, a expansão das empresas transnacionais, que vai criar esse grande grupo de países que chamamos hoje de novos países industrializados. Novos países industrializados, ou semiperiféricos, vamos lá, os tigres asiáticos, a China, a Índia, né? A expansão das transnacionais para o mundo periférico. Outro fato muito marcante, a descentralização industrial. Eu, Ford, fazia todas as peças, agora não. Eu vou pedir as peças a terceiros. Olha ali embaixo no texto ali, ó. Novos modos de produção industrial, uma produção mais flexível. Em que sentido, Grote? De acordo com a demanda, mais diversificada também, tudo bem? Mas de acordo com a demanda, que mercado quer consumir? Tudo bem, rapaziada? E a energia nuclear, obviamente, né, é um marco também desta fase. Vejam, ó, áreas que não eram industrializadas hoje aparecem como novos países industrializados. Brasil, México, Argentina, África do Sul, os tigres asiáticos, mais a Índia, mais a China. Né, são os exemplos dos gigantes aí que surgiram no setor industrial no pós-guerra, na terceira revolução industrial. Por quê? Agora está fácil, né? Posso produzir onde eu quero. Se eu tiver meio de transporte eficiente, energia abundante, isenção de impostos, leis ambientais menos rígidas, flexibilização das leis trabalhistas para eu produzir o calçado, o têxtil, que não compensa mais produzir nos países do norte, onde a mão de obra é cara, as taxas são altas, o rigor ambiental é maior, não é verdade? Vamos lá então. E aí, queridos, a terceira revolução é a revolução do toyotismo. Grava com o Grote, do modelo Just in Time. Pessoal, o que vem a ser esse modelo Just in Time? É um modelo flexível que produz de acordo com a demanda. Até porque, vamos lembrar, foi nos anos 60 que começou a ganhar corpo. Alguns chamam até o nome Taiichi Ohno, H-O-N-O. H-O-N-O. Tem autores que dizem que não é toyotismo, é ohronismo, que foi um engenheiro que deu início. Tá? O dono da Toyota, Eiji Toyoda, foi um dos precursores, mas quem desenvolveu a técnica foi Taiichi Ohno. O-H-N-O-ismo, ohronismo. Ohnoísmo, né? Enfim, toyotismo é que as provas colocam. Vai ter um louco lá que vai desenterrar esse termo. Mas vamos lá. Flexibilizar a produção. O estoque é mínimo. Eu vou produzir para atender a demanda. É o Japão pós-guerra, queridos. O Japão é um território vulcânico. Não tem grandes reservas de recursos. Então vai solicitá-los quando necessário apenas para produzir. Só que isso tornou eficiente. Né? Outra coisa, o operário mais qualificado, que é multifuncional, capaz de exercer várias atividades dentro da empresa. A dispersão industrial. Professor, as fábricas de automóveis como são chamadas hoje? Montadoras. Mas por que montadoras? Porque elas montam um produto. A Toyota não faz pneus, nem vidro, nem farol. Ela compra o farol da CBE, o pneu da Pirelli, que seja, vamos lá. É um vidro de outra empresa, ou seja, ela pede aos fornecedores, ela faz o chassi e o motor. As peças ela solicita quando necessário. Estoque é capital parado, gente, vamos lá. Estoque é capital parado. Até a discussão sobre a Covid-19 é interessante agora.
os países não tinham estoques de respiradores, de EPIs, né, equipamentos de proteção individual como máscaras e luvas. Tiveram que pedir mais, mas não tinha estoque. Estoque é capital parado. Então, de vez em quando o toyotismo leva em choques, né? Foi o que aconteceu quando houve o tsunami no Japão. Fábricas da Honda e da Toyota na China chegaram a paralisar a produção por um tempo, porque as peças mais sofisticadas, como computadores de bordo dos carros que vinham do Japão, não vinham, porque teve a tragédia lá e faltou energia no Japão, com o tsunami, né, em 2011. Entenderam, queridos? Até a greve dos caminhoneiros, quem lembra, recentemente, uma semana, duas parados, começou a já faltar tudo, por quê? Trabalhamos com pouco estoque, estoque capital parado, é mais dinâmico, né? Só que gera essa preocupação nesse sentido, tá bom? Ó, então, terceirização não é terceirização de terceirizar um serviço. Ah, o Coque Floripa contratou senhoras da limpeza de uma outra empresa. Não é esse tipo de terceirização. É terceirização da produção, das peças. Tudo bem, queridos? E aí dispersamos as indústrias para tudo quanto é canto do mundo. Na aula que o professor Greg coordenou lá com a gente, né, da Covid-19, aquela live, nós falamos sobre isso, lembra? Que é um desafio e tanto. Né? Espalhamos as fábricas por todos os cantos do mundo. Essa dispersão industrial é marcante, ela é visível. Né? Aqui eu coloquei para a leitura de vocês, queridos, vai fazer a comparaçãozinha entre o toyotismo e o fordismo. Eu vou chamar atenção para o toyotismo. Ó. Operários interrompem a produção a qualquer momento para consertar falhas. Produzem lotes menores. Se houver uma falha, já será modernizado. E o operário é qualificado para perceber isso. É o operário que propõe soluções. Não é aquele operário taylorista que tinha que fechar a boca e produzir. Tudo bem? E o volvismo, vou ser honesto com vocês, queridos. É muito raro aparecer em provas, mas é bom ficar atento. Volvismo, resumindo, traz um modelo toyotista, uma produção mais flexível, evidentemente, mas com uma participação efetiva dos operários. Em que sentido, Grote? Em várias perspectivas. Eles não querem, os operários da Volvo Suécia não querem ser vistos naquele contexto, depois espalhou esse ideal, apenas como secundários na produção. Não, eles são altamente qualificados. Eles vão definir o ritmo das máquinas, por exemplo. Até discutir com engenheiros a linha de montagem, como pode ser melhor desenvolvida. Tudo bem, queridos? Então, a participação efetiva, a discussão de salários. Hoje é uma perspectiva que se vê nas indústrias mais modernas. A equipe se reúne para discutir a concepção de um produto. Por quê? Porque o cara que aperta o último parafuso do produto pode perceber uma falha que um engenheiro ou que um analista de sistemas não percebeu no desenvolvimento daquele produto tecnológico, digamos. Então é importante ouvi-lo, porque ele é qualificado, mesmo que esteja exercendo uma tarefa mais simples dentro da fábrica. Tudo bem, queridos? Então o volvismo rompe com aquela hierarquia de ter o gerente, o engenheiro, eu sou só um operário. Não, você é ouvido porque você é qualificado. Nesse sentido, tá bom? E agora vou pedir uma licença para vocês. Até porque vocês vão ouvir falar muito em quarta revolução industrial ou indústria 4.0. Para a geografia, queridos, você não vai encontrar nas provas ainda a quarta revolução. Por quê, Grote? Vamos lá. Primeira revolução, máquina a vapor. Uma revolução, é a maquinofatura surgindo. Segunda revolução, o automóvel, o petróleo, a eletricidade, marcante demais. Terceira revolução, a informática, os satélites, a microeletrônica, a robótica, a química fina. Qual é a quarta? Para um economista chamado Klaus Schwab, do Fórum Econômico Mundial, já existe uma quarta e tem livro publicado sobre isso já. Tá, queridos? Mas assim, ó, o que ele entende como essa quarta revolução industrial? Vou colocar para vocês, ó, chamada Indústria 4.0. A robótica, mas já existia, mas avançou. Agora eu chamo a atenção, se você precisar pensar sobre o assunto. Ah, todo mundo já viu aqueles vídeos que a tia manda? Você vai fazer direito? Abandone agora. No futuro as máquinas serão capazes de fazer processos blá, 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 com eficiência, Você vai fazer isso e aquilo? Abandone agora. No futuro as máquinas... dá uma certa ansiedade na gente, não é verdade? Mas vamos com calma. De fato, a inteligência artificial vai ocupar muitos cargos, sem dúvida, e vai reduzir alguns setores. Mas a inteligência artificial, a realidade aumentada, o Big Data, superprocessamento de volumes de dados sem precedentes, a nanotecnologia, a impressão 3D, a biologia sintética e a chamada internet das coisas, onde tudo está conectado. Só um momento, começou a chover. Fechar as janelas. Está fechando as janelas da sua casa, Grote? Não, que eu não tenho esse sistema, mas poderia estar fazendo isso. Tudo conectado. Inteligência artificial.
Então, para este economista, para os economistas, tá, queridos? Para o setor da administração, já existe uma quarta. Por quê? Porque a economia e o setor da administração e RH têm que se ajustar a essas novas realidades. Quem é o operário qualificado hoje que eu quero na minha fábrica? Então, eles têm que pensar nisso. Mas para a geografia não houve uma ruptura. É um avanço da terceira. A inteligência artificial são os avanços da informática, da microeletrônica e assim vai. Tudo bem, queridos? Então tá aí para vocês, só para reconhecer nessa quarta revolução. Entendo eu que é muito difícil as provas citarem, eu sei que citem, está se discutindo uma quarta revolução, que seria tal, como está aqui, tá bom? Beleza? Mas não é nada consolidado na visão da geografia. E aí, como eu falei a vocês, os tecnopolos, né? Onde a produção científica, no desenvolvimento da tecnologia, chega até a produção. E tudo isso ganha corpo inicialmente lá no Vale do Silício, né? Até a Índia, tem a região de Bangalore e Madras, né, que é o Vale do Silício indiano, desenvolve muito software. Né? E aqui alguns tecnopolos mundiais que eu vou passar para vocês, queridos. Ó. No Japão, curiosidade mesmo, vai Tsukuba, França, Escócia, Portugal, Tagus Park é um exemplo, Coreia do Sul, Munique na Alemanha, Bangalore na Índia, acabei de falar, Cambridge no Reino Unido. No Brasil, Campinas, São Carlos, São José dos Campos, Floripa. Tudo bem, queridos? Centros de Desenvolvimento Tecnológico, tá bom? Quanto aos exercícios, aí eu vou pedir um favor a vocês. Para o extensivo noturno e terceirão, tem uma partezinha que fala um pouco mais de descentralização industrial, que é uma aula que eu vou dar à frente para vocês também, tá bom? Mas façam todos do livro, que é um pedido meu, porque todo vestibular gosta dessa temática, direto ou indiretamente. Envolve economia, geopolítica, sociedade, então peço para que todos façam, tá bom? E mais estes do Coque Mil. Obrigado, turma. Tema muito importante. Olhe com muito carinho essa aula. Um abraço, bom estudo e continuamos firmes e fortes. Valeu!